Esse é ano eleitoral, você sabe, né? Tem eleições municipais em outubro, vamos às urnas para escolher prefeitos, vereadores. E ontem, no último dia do ano, 31 de dezembro, saiu pesquisa eleitoral do Rio de Janeiro, mostrando como é que está o cenário para a eleição municipal do Rio. E o Rodrigo Viga já está de volta por aqui, vai nos trazer os números, vai explicar para a gente como é que está o cenário para a eleição à prefeitura da cidade maravilhosa. Fala, Viga! No Brasil é quase sempre eleição, né, Brown? Mais uma vez, bom dia para você, para o ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A cada 2 anos, há alguns especialistas, inclusive, que acham que isso não é bom nem para a economia, tampouco para a política de uma maneira geral. Mas saiu aí, vamos dizer assim, no apagar das luzes de 2023, já na virada para 2024, uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Teremos eleições, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nos mais de 5.500 municípios de todo o Brasil, nesse ano de 2024. Aquilo que a gente vem dizendo, ao que parece, viu, Brown? As pesquisas têm mostrado, no momento, a fotografia de momento, uma espécie de polarização entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que esteve aqui conversando com a Jovem Pan em Copacabana, falando pela primeira vez sobre as eleições desse ano, e o candidato da oposição do PL, Alexandre Ramagem, que é deputado federal. E chama bastante atenção, não o percentual por si ou per si, mas a presença do Ramagem nesse momento de polarização, uma vez que a campanha dele ainda não está nas ruas. Ele, é claro, tem feito nos bastidores um trabalho bem intenso de aproximação com órgãos, instituições, entidades, para tornar o nome dele mais conhecido, mais popular, embora tenha sido eleito deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. O Ramagem tem a bênção, o aval do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ao passo que o outro que polariza essa disputa até o momento, o prefeito Eduardo Paes, que vai tentar o 4º mandato à frente da cidade, tem aí o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aos números da pesquisa. A pesquisa Atlas Intel mostra que Paes, se a eleição fosse hoje, teria 36,2% das intenções de voto. E em segundo lugar, num percentual que chama bastante atenção, o Alexandre Ramagem, deputado federal, 19,1%. Ele que é do PL, né? Na terceira posição aparece o Tarcísio Mota, deputado federal também do PSOL, com 17,8%. Aí tem outros nomes que estão na corrida, ainda vão ser definidos pelos seus partidos. O Antônio de Paula, pelo MDB, parece também com 7% das intenções de voto. O Pedro Duarte, do Novo, com 2,5%. Mas 2024, além de marcar, viu, Brown, essa disputa municipal, até que ela aconteça em segundo semestre desse ano, haverá também uma discussão muito intensa e profunda, tanto do lado do PL quanto do lado do PSD, PL de Ramagem e PSD de Eduardo Paes. Quem será o vice nessa chapa para a prefeitura, para a corrida para a prefeitura do Rio de Janeiro? A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para cima ou para baixo. Foram ouvidas entre 25 e 30 de dezembro. Dá para dizer agora, né, Brown? Do ano passado, de 2023, cerca de 800 pessoas por essa pesquisa, que mostra, mais uma vez, reforça a ideia da polarização. De um lado, Paes, de outro, Ramagem. O prefeito Eduardo Paes tem tentado ao máximo evitar a nacionalização desse pleito aqui no município, mas do jeito que a coisa vai se desenhando, se encaminhando, talvez tenhamos aí, por trás dessa corrida, de um lado, presidente Lula, de outro, ex-presidente Jair Bolsonaro também, viu, Brown? Perfeito, Viga. Valeu, obrigado pelas suas informações. Eu vou pegar justamente daí disso que o Viga trouxe para ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Você confirma, mandar essa impressão que o Viga trouxe para a gente? Será que essas eleições municipais vão repetir a polarização que a gente viu na eleição presidencial de 2022? Geralmente, a eleição municipal tem a característica de ter discussões sobre a cidade, sobre os problemas municipais, sobre o que diz respeito a transporte, saúde, o dia a dia, não tanto quanto as questões macro, as questões políticas. Mas será que esse ano, ainda com Lula e Bolsonaro tão presentes no dia a dia, no noticiário político, eles vão ser os grandes cabos eleitorais e vai ser uma eleição parecida com aquela de 2022, Amanda?
Tenho a impressão que sim, viu, Brown? Com certeza, até porque eu acho que eles vão usar essas eleições municipais como uma espécie de terceiro turno. O segundo turno entre os dois já foi tão apertado que eu acho que Lula e Bolsonaro e já estão se envolvendo pessoal e diretamente, com grande ênfase em todas as campanhas municipais, mas principalmente nas maiores cidades. E aí você tem Rio de Janeiro e São Paulo, com a diferença de que no Rio de Janeiro você tem um candidato raiz do bolsonarismo, com Alexandre Ramagem, acho que foi o deputado federal com mais votos, né? Foi no estado do Rio de Janeiro, foi também onde o PL elegeu a sua, ou talvez tenha sido a Daniela do Vaguinho, agora estou em dúvida, mas já vou checar. De qualquer forma, você tem o PL com a sua maior bancada de deputados federais eleitos no Rio de Janeiro, são 11 deputados, o Alexandre Ramagem como uma dessas estrelas. Lógico que o Bolsonaro no início preferia que o Walter Braga Neto, seu vice, concorresse, mas depois ele foi até declarado inelegível. De qualquer forma, você tem aí ao contrário, o PT não tem. O Eduardo Paes, obviamente, é um aliado de Lula e contará com a sua presença e o seu apoio, mas não é um petista raiz, como aqui em São Paulo a mesma coisa. Você vai ter o Boulos, que não é do PT, mas já conta, inclusive, com o presidente Lula participando de eventos oficiais de campanha. Tem a história do vice, tem no Rio de Janeiro como esses partidos de centro vão se dividir, porque, por exemplo, Republicanos e União Brasil integram tanto o governo estadual como o governo municipal. E o Alexandre Ramagem já conta de largada com o empenho do governador Cláudio Castro, que havia se distanciado do bolsonarismo e voltou a se reaproximar, teve recentemente publicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e está fortemente envolvido já nessa pré-campanha do Ramagem. Bom, o Rio de Janeiro, ele, pela direita, o grande nome ligado a Bolsonaro seria Flávio Bolsonaro. Entretanto, parece que houve ali uma avaliação do próprio Jair Bolsonaro que não seria conveniente Flávio ser o candidato em razão da situação jurídica em que Jair Bolsonaro se encontra, e a eleição, sobretudo para uma prefeitura, é sempre um momento onde os candidatos são muito atacados e houve essa avaliação de que a candidatura poderia atrapalhar. Mas, sem dúvida nenhuma, Flávio seria um nome muito mais competitivo do que Ramagem. Ainda há a candidatura ou a pré-candidatura do Pedro Duarte, que foi citada pelo Rodrigo Viga, do Partido Novo, que traz um eleitor de direita, um voto mais ideológico. Tem o nome também de Marcelo Queiroz, do Progressistas, eleito deputado federal na eleição de 2022. Tem uma base bastante sólida, tem uma presença muito importante na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E aí tem o Eduardo Paes indo para disputar sua 4ª eleição para prefeito. E Eduardo Paes, ele foi colecionando inimigos no universo político. Ele tem o vice-prefeito do PL, Newton Caldeira. E, ao longo dessa gestão dele, por várias vezes, o próprio Newton Caldeira foi sabotado ali pelo Paes, que foi eleito pelo DEM, que colocou dinheiro do fundo eleitoral na campanha dele, depois ele abandonou o DEM, foi para o PSD. Então, não está fácil. Há um ambiente de uma grande coligação, um grande esforço para vencer Eduardo Paes. Vamos ver quem que se organiza melhor para esse pleito. Oi, Amanda, diga. Eu tinha ficado em dúvida, a Daniela do Vaguinho realmente foi a mais votada no Rio de Janeiro em 2022. O segundo mais votado não foi o Ramagem, não, me equivoquei. O segundo mais votado foi o general Pazuello, esse sim que contou, foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro, contou com forte empenho e apoio de Bolsonaro e teve a segunda maior eleição em 2022 para deputado federal do Rio.